Sistema nervoso, neurônios, propriedades celulares e de rede. Aqui é Rodrigo Eberhardt, tudo bem com vocês? Fisiologia humana, uma abordagem integrada de Glauber Silverton. Bom, vocês sabem então que a fisiologia do sistema nervoso tem como base o estudo dos neurônios. Então é isso que a gente vai começar a ver agora. Nós vamos estudar os neurônios inicialmente e também vamos ver a anatomia básica, pelo menos o esquema anatômico, como são divididas as partes e as divisões básicas. Aqui a gente vai entrar em detalhes, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Bom, o que é um neurônio? Um neurônio é uma unidade básica que funciona dentro desse esquema. O sistema nervoso central, ele vai englobar o encéfalo, o cérebro e as partes próximas, cerebelo, tálamo, etc. E a medula espinal, que vai até o cóccix no nosso corpo. E se divide pelos nervos viscerais que vão para o corpo, certo? Então veja, essa região é a região que integra os sinais elétricos, tá? E também controla. Ele, além de ser o centro integrador dos reflexos neurais, ele vai também integrar as informações que chegam pelo ramo aferente, estão vendo? Então existe um ramo aferente de todos os receptores neurais do corpo que vão chegar aqui nele. Então vamos ver quais são os receptores. Então o sistema nervoso central envia sinais de saída desencadeando uma resposta apropriada, se tiver, tá? Que percorre os neurônios eferentes. Então a resposta vem desta parte. A resposta do sistema nervoso vem por aqui, certo? Não por esse lado, mas por neurônios que vão descer do encéfalo. Vamos pensar assim, fica mais fácil. Os que chegam no encéfalo levam sinais de recepção do corpo, tá? Então tem os receptores. Então a organização do sistema nervoso. O sistema nervoso periférico é o SNP. Tá certo? Então, o sistema nervoso central é ele que vai comandar, então, a integração dos sistemas. Muito bem, galera. Bom, pessoal, então o que a gente tem? Os neurônios eferentes se subdividem em motor, divisão motora somática, controla os músculos esqueléticos e a divisão autônoma. Tá? É isso que a gente vai ver aqui no esqueminha. Então, veja bem. Bom, então aqui os receptores sensoriais estimulam os neurônios sensoriais eferentes. Os neurônios eferentes vão estar ligados aos neurônios autônomos e os neurônios motores somáticos. Os autônomos, você tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. Por exemplo, dentro do coração, o sistema simpático vai ter a liberação, ele vai ter a união com neurotransmissores como a adrenalina, por exemplo, que acelera o coração. O parasimpático tem a ajuda do acetilcolina, que é um outro neurotransmissor, que vai frear os batimentos cardíacos. Tá? Esse é um exemplo bem clássico, né, para a gente entender essa parte. Bom, então controla o músculo cardíaco, como já falei, liso,
músculo liso, glândulas, células exócrinas, algumas células endócrinas, glândulas endócrinas e parte do tecido adiposo. Nos neurônios motores somáticos, controlam os músculos do corpo, músculos esqueléticos. Então, mexeu o seu braço, eu estou aqui dando aula, estou aqui mexendo os meus músculos esqueléticos, certo? Então tem uma resposta tecidual e a retroalimentação. E aqui tem os neurônios do sistema nervoso entérico, dentro do intestino, trato digestório, que vão ter o estímulo que vai ser levado ao cérebro. E aí eles vão se comunicar com os neurônios autônomos. É todo o sistema integrado, tá certo? Então o sistema nervoso central se integra com o sistema nervoso periférico. O nervoso central engloba o encéfalo, né? O encéfalo e medula espinal ou espinhal, tá? Então você tem o encéfalo, cérebro, cerebelo, tudo que tem lá dentro, ponte, bulbo, né? Os ventrículos e etc. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai ver a célula mais importante do sistema nervoso. Claro que todas são importantes. São os neurônios, tá? Os neurônios são células do sistema nervoso, que é um neurônio modelo, não necessariamente ele é desse tamanho. Neurônio típico, pré-sináptico. Aqui tem outro neurônio que não vai se tocar com o outro, mas que vai fazer uma sinapse. Ou seja, uma conexão sem toque entre a terminação do axônio e os dendritos. Então vamos começar. O que são essas raizinhas aqui, professor? Parecendo galhos de uma árvore. São os dendritos. Falem comigo. Dendritos. Dendritos. Então o neurônio ele é subdividido em dendritos, corpo celular, certo, pessoal? Que é a parte interna da célula próxima do núcleo. Axônio, uma região que vai ter a bainha de mielina. E as terminações nervosas, ou botões nervosos, botões terminais, certo? Axônio terminal. Então a gente vai começar. Então aqui é a parte dos dendritos, certo? Então a gente está vendo aqui os dendritos. Aqui o núcleo da célula. E essa região aqui, próxima do núcleo, é chamada de corpo celular, tá? O corpo celular vai englobar também os dendritos, tá? Mas a gente chama essa parte central aqui. E aqui fora os dendritos, tá? Então o estímulo nervoso ele vai dos dendritos, passa pelo corpo celular, desce pelo axônio e termina nas terminações nervosas e continua, passa pelos dendritos e vai continuar. Então, esse também é o sentido do impulso nervoso que a gente vai aprender mais tarde, tá? Então, primeiro os dendritos, corpo celular, axônio, terminações nervosas. Então, repetindo, dendritos, são essas ramificações do corpo celular. Corpo celular contendo o núcleo e várias mitocôndrias, vários retículos endoplasmáticos rugosos e lisos. E aqui vai sair o citoesqueleto que vai passar por aqui, certo? Bom, aqui nós temos o axônio, tá? O axônio ele vai passar por dentro da bainha de mielina. Aqui em volta, se eu fizer um corte, parece um rocambole, ó. Tem essa aparência. E dentro existe um caninho aqui que é o axônio. Tá claro isso, galera? Então o axônio ele é como se fosse um fio da casa da gente. E a bainha de mielina é como se fosse o plástico do fio. Lá dentro tem o cobre, que seria o axônio, né? E a bainha de mielina. Só que a gente tem que lembrar que nos seres vivos o axônio é feito de proteínas, tá? A bainha de mielina é feita de lipídios.
lipoproteica. Então, basicamente, lipídios, gordura, que faz o isolamento elétrico. Então, para não dar curto-circuito, vamos pensar assim, não ter perda de carga, tem a bainha de mielina, beleza? O axônio, então, é essa parte que vai descer. Então, pensemos aqui num neurônio. Aqui seria o axônio, né? Certo? As ramificações aqui seriam os dendritos. Aqui dentro, corpo celular. E a bainha de mielina está aqui em volta, certo? Tudo claro, queridos? Bom, e aqui as terminações nervosas do neurônio, tá? Então, basicamente, a gente tem um neurônio dessa forma, ok? Então, dendritos, corpo celular, axônio, é ou não é? Axônio e as terminações nervosas. Terminal axônico pré-sináptico, conhecido como terminações, como está aqui. Certo? E aqui de novo, dendritos, corpo celular e axônio. Beleza? Então, aqui mostrando já um neurônio fazendo uma sinapse. O que é? Conexão, sinapse, conexão entre dois neurônios com liberação de neurotransmissores, que a gente vai ver mais para frente. Bom, existem diferentes tipos de neurônios, né? Você tem nos neurônios sensoriais, você tem o pseudo-unipolar. Olha que diferente, ó. Ele tem duas saídas de axônio, tá? Ele é unipolar e tem dois axônios. E os dendritos ficam acima. Bem estranho, né? Aquele é um modelo básico que a gente viu. Esse aqui, né? Modelo básico de neurônio. Beleza? Bom, aqui existem algumas neurônios do olfato e da visão. As particularidades. Aqui é o corpo celular. Aqui é o axônio. Aqui é o corpo celular. Axônio. E os dendritos. Tá? E a célula de Schwann, que vai formar então a bainha de mielina. Bainha de mielina. Então aprendam comigo o alemão. Schwann. Não se fala Schwann, igual os professores aqui no Brasil falam errado. A palavra é alemã e não é Schwann coisa nenhuma, é Schwann. Bom, e aqui as terminações nervosas na ponta. Aqui ele é bipolar, então tem duas saídas, né? Tá certo? Beleza. Bom, outra coisa que a gente deve ver, interneurônios, neurônios do sistema nervoso. Então, dendritos, que tem um corpo celular e dendritos só. Axônio e os dendritos. Aqui o axônio, muito grande quantidade de dendritos, tá? São normalmente encontrados no cerebelo, esses neurônios, que controlam o equilíbrio do nosso corpo, tá certo? Então, os interneurônios têm essa conformidade. E os neurônios eferentes são aqueles que a gente viu, dendritos, corpo celular, axônio e núcleo das células de Schwann. Axônio aqui, né, mostrando que é um fiozinho que passa aqui, né, proteico, é o corpo da célula que desce, e aqui as terminações nervosas. Tá bom? Beleza. Então, o axônio está sempre dentro da bainha de mielina que está aqui dentro. E aqui tem um nó de Xavier? Não, de Ranvier. Nó de Ranvier. É muito importante, depois vocês vão ver, para a continuidade do potencial de ação ou do impulso nervoso, para ele ser saltatório, né? Vou voltar aqui, ó. E aqui dentro tem os nós de Ranvier. Nó de Ranvier. De Xavier? Não, de Ranvier.
Bom, galera, então, basicamente, como é que é o neurônio? Veja lá. Aqui, ele vai te mostrar como é feita a produção de neurotransmissores. Transporte do axônio rápido, move organelas delimitadas, aqui axonal é do axônio, né? Por membrana entre o corpo celular e os terminais axônicos. Aqui é o corpo celular, né, turma? Aqui a gente já sabe que é o axônio. E aqui as terminações nervosas. Tudo bem? Ótimo. Maravilha. Então veja. Aqui é o núcleo, certo? Nós temos aqui em volta riboéramos, não, ribossomos. Então é o retículo endoplasmático rugoso, que faz síntese de proteínas. Tá? Soma, que é o meu sobrenome, olha que legal, quer dizer corpo. Então soma celular também é chamado. Que lisoéramos, não, lisossomos, tá? Que vão digerir. Bom, então vamos começar. A produção então, de peptídeos sintetizados e empacotados dentro do complexo de Golgi, o aparelho de Golgiense, e eles serão enviados, essas proteínas, que são os normalmente neurotransmissores. Então, essas proteínas são neurotransmissores, tá? Feitos de proteína, proteicos, ok? Passam para o citoesqueleto, então transporte axonal rápido longo de rede de microtúbulos, então citoesqueleto, microtúbulos, vão levar então os neurotransmissores para as vesículas sinápticas, tá? Transporte axonal também rápido, retrógrado. Então ele recebe e depois digere os que não foram usados. Então, o conteúdo das vesículas liberadas são liberados por exocitose. E aqui essas vesículas são chamadas de vesículas sinápticas ou pré-sinápticas, tá? Falando já no plural. Então, basicamente é dessa forma que funciona um neurônio, ok? Bom, aqui nós estamos vendo, na realidade, como seriam as conexões entre os neurônios, praticamente. Um desenho mais realista. Então, você tem aqui o encéfalo, que é a medula espinhal, que é a cabeça, o cerebelo, medula espinhal, e aqui um segmento, ó, esse segmento aqui da medula torácica, então secção da medula espinal. E aí você vê a quantidade de neurônios, ó, e as sinapses entre eles, botões terminais, né? E se ligando aqui com o corpo celular, então eles têm uma ampla rede de células. Então, interneurônios, micróglia, que é o neurônio que sustenta as células neurais, os astrócitos que nutrem, que ajudam também a sustentar, né, os neurônios, são importantíssimos, e também no controle sustentam mesmo, né, todo o emaranhado de neurônios, né? Aqui você vê os oligodendrócitos, que vão ajudar na produção das células de Schwann e na nutrição desse axônio, da bainha de mielina, etc. Tá? Então, uma grande, ampla rede de mielina, estão vendo? Aqui mielina, para não ter curto-circuito, literalmente, são isolantes elétricos, né? Então, o sistema nervoso periférico contém células satélites, sustentam os corpos celulares, células de Schwann, que secretam fatores neurotróficos, e a bainha de mielina. Os oligodendrócitos também ajudam na bainha de mielina, na produção, sistema nervoso central, e as células da glia, que são todas essas que eu falei agora. Então, a glia é uma rede de células acessórias dos neurônios. A micróglia, tá? Sistema imunitário modificado, age como células fagocitárias. Elas fornecem ATP, ajudam a formar barreira hematocefálica, evitando a entrada de substâncias no cérebro.
secretam fatores neurotróficos para o crescimento neural. Os astrócitos captam potássio, água e neurotransmissores. E as células ependimárias, né, são fontes de células tronco neurais, fazem a produção de neurônios ao longo da nossa vida. E criam barreira entre compartimentos. Isso é importante também. Bom, é muito bonito o sistema nervoso, né, pessoal? Aqui a gente está vendo um corpo celular, vocês podem ver, né, com as mitocôndrias, retículo endoplasmático e o citoplasma que envolve. A rede de microtúbulos que desce junto com o axônio. E em volta, nós temos de 1 a 1,5 milímetros a bainha de mielina. E entre essas bainhas de mielina, esses oligodendrócitos, tá? Essas células de Schwann, na verdade, existe o nó de Ranvier, que é uma parte não mielinizada. Não tem mielina. Tá? Sem mielina. Beleza? Aqui com mielina. Mielina. Que é uma mistura de proteína e lipídio, né? E essas células aqui têm núcleo, tá? Células de Schwann, que fazem esse isolante elétrico. Tá? Qual é a importância da bainha de mielina, turma? Ajuda na transmissão do impulso elétrico, tá? Senão demoraria muito tempo para a gente sentir, para a gente pensar e etc. Bom, as células de Schwann se enrolam muitas vezes ao redor do axônio, tá? Elas vão se enrolando, crescendo igual um rocambole. Um efeito rocambole, né? Tá? E aqui o axônio lá dentro. Axônio, bainha de mielina. Beleza? Maravilha! Aqui é do sistema nervoso periférico e aqui dos neurônios aferentes. Beleza? Neurônios periféricos em geral. Então, células de Schwann, certo? Se falar Schwann não, né? Tá certo? E aí a gente viu. Bom, outra particularidade importante é que para se gerar um impulso nervoso, precisa de potenciais graduados, que é uma certa voltagem, volts, para que ocorra o estímulo. Um estímulo para abrir as proteínas que têm portõezinhos de sódio e potássio, que são as bombas de sódio e potássio. Tá? Então, os potenciais graduados, tá? Que vão gerar o potencial de ação. Então, veja lá, o potencial graduado começa acima do limiar T. Então, você precisa de um estímulo, ou seja, um barulho, por exemplo. Aí gera uma carga elétrica, uma voltagem, que vai despolarizar a membrana. Então, a iniciação diminui sua força enquanto percorre o corpo celular. Então, os potenciais graduados subliminar, quando está abaixo do limiar de disparo, que existe uma quantidade de voltagem para disparar o potencial de ação. Depois a gente vai ver isso com calma. Então, vamos ver aqui. Bom, potencial de ação. O que é isso? Aqui o gráfico está mostrando o potencial de membrana em milivolts, tá? E o tempo aqui em milissegundos. Então você vai ter um repouso dessa membrana. A membrana, a gente já depois vai ver com mais calma, ela funciona da seguinte maneira. Na parte interna dos neurônios, no axônio, existe uma grande quantidade de potássio, maior quantidade de potássio. Do lado externo, no leque, aqui é o líquido interno celular, e o leque é o líquido externo celular, extracelular. Uma quantidade maior de sódio. Bom, existe uma proteína aqui que ela vai abrir seus portõezinhos, tá? Ela vai abrir esse portãozinho, quando tiver uma voltagem ideal, o sódio entra nas proporções de 3 sódios e sai 2 potássios, tá? Essa é a proporção. Então, por que a gente fala que um neurônio
ele é negativo dentro do axônio e positivo do lado de fora. A gente ainda não vai entrar em detalhes, porque eu não cheguei a mostrar ainda como é a polarização da membrana celular, né? A gente só vai ter uma ideia hoje que o potencial de membrana ele fica em repouso, ó, em 1. Menos 70 milivolts, aqui no caso. 2. Estímulo despolarizante, vai despolarizar a membrana. Então essas cargas positivas vão começar a entrar em sequência. Então como é que vai ficar a membrana? Positiva e negativa. Então ela vai começar a mudar, ó. Negativa, positiva, e aí vai. Isso é chamado de impulso nervoso. Então isso também está ligado aos potenciais de ação. Então uma voltagem, um potencial graduado, com uma certa voltagem, até um certo limiar, um certo número de voltagem, ele vai disparar essa entrada de sódio e a saída de potássio, certo, turma? E aí o que vai acontecer? A membrana despolariza até o limiar, que é uma quantidade de voltagem, que um pouco abaixo de menos 50 milivolts. O que vai acontecer aqui? A entrada rápida do sódio. Então veja, a membrana despolariza, os canais de sódio controlam a voltagem, se abrem rapidamente a entrada do sódio, na proporção 3 sódios para 2 potássios, 3 íons de sódio para 2 de potássio, tá? E controlados por voltagem, se abrem rapidamente e o sódio entra na célula. Então do lado de fora tem o líquido extracelular, o leque, e do lado de dentro o líquido. Então o sódio sai do leque e vai para o leque, e o potássio sai do leque e vai para o leque, beleza? Então o sódio sai do líquido extracelular e vai para o leque, e o potássio sai do leque e vai para o leque, líquido extracelular. A entrada rápida do sódio despolariza a célula, muda a carga. Mudando a carga elétrica, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio em seguida, mais lentos, se abrem. Então primeiro entra o sódio, depois sai o potássio, certo? O potássio se move da célula para o líquido extracelular. Em 7, os canais de sódio continuam abertos e mais potássio deixa a célula, hiperpolarizando a célula. Aí a quantidade negativa aqui chega maior do que a de repouso, estão vendo? Então a quantidade de voltagem é menor, né? Menor ainda, né? Menos 80 milivolts, por exemplo. Os canais de potássio controlados por voltagem se fecham e menos potássio sai da célula. A célula retorna à sua permeabilidade iônica de repouso, o potencial da membrana em repouso. Então volta, fica aqui em repouso novamente. E aí gasta energia nesse processo de repolarização, tá? Basicamente é isso. Então tá ligado, tudo isso ligado à bomba, entre aspas, né? Que é uma proteína, né? De sódio e potássio. Beleza? Bom, então basicamente é isso, ó. Essa aqui é o modelo do canal de sódio, né? Bomba de sódio e potássio. O sódio está aqui, tem há um disparo, aqui um estímulo. Então durante o potencial de membrana em repouso, o portão de ativação fecha o canal. Aí o estímulo despolarizante chega ao canal. Então chega despolarizando, aí a proteína recebe voltagem e abre o canal. O que acontece? Aumenta a voltagem e o sódio entra para dentro da célula. Tá? Isso é importante. Então tem aqui, ó, toda a locomoção do sódio. Depois de uma certa quantidade de voltagem, né, o portão de inativação se fecha a entrada de sódio. Aí é fechado novamente o portão. Então a ideia é, primeiro, tem voltagem, abriu o portãozinho,
entrou o sódio. O sódio entra, certo? Vai aumentando a voltagem. Depois para e a voltagem desce novamente, fechando o portão, e depois ocorre a repolarização da membrana e ela fica pronta para receber outro estímulo. Então a despolarização da membrana, mudança de carga, desencadeia os portões de ativação dos canais de sódio, abrem rapidamente, o sódio entra na célula e depois ocorre o ciclo de retroalimentação. Para interromper o ciclo, os portões de ativação mais lentos dos canais de sódio se fecham, mais despolarização. Então fase de aumento, pico e fase de queda. E aí os canais lentos de sódio, de potássio se abrem, o potássio sai da célula, repolarização. Então basicamente é isso, ó. Vai aumentando aqui, vai tem um estímulo até o limiar. O limiar dispara o potencial de ação, abrindo a entrada de sódio. Entra sódio pra caramba, ó. Sódio entrando, depois fecha o portãozinho do sódio, canal de sódio, e aí abre o de potássio, tá? Depois fecha o de potássio e a célula entra em repolarização, aqui no caso, tá bom? Basicamente é isso. Então, estímulos, intensidade de estímulo indica a frequência do disparo dos potenciais de ação. Então, liberação de neurotransmissor, potencial de membrana fraco, tá? Pouco neurotransmissor. Aqui, estímulos fortes com mais neurotransmissor, vão ter potenciais de ação mais rápidos, e com maior frequência, certo? Então, o fluxo de corrente ocorre no sentido unidirecional, unidirecional, não volta. Então você tem aqui as porções de despolarização, ó. Lá fora positivo, aqui negativo, e aí começa a inverter as cargas. Entrada de sódio, saída de potássio, e vai criando então essa rede de despolarização, fluxo de corrente local. Bom, então para finalizar essa aula, potencial graduado acima do limiar alça a zona de disparo, aí começa a zona de disparo, dispara os potenciais de ação. Canais de sódio controlam a voltagem, se abre para o sódio. Tá? As cargas positivas fluem para segmentos adjacentes do neurônio por fluxo de corrente, como a gente viu nessa parte aqui. Tá? Então, quando a porção despolariza, as cargas se movem pelo fluxo de corrente na superfície. As cargas positivas, então, fluem para os lados adjacentes. Depois, o fluxo de corrente local ativa, faz com que os outros segmentos da membrana se despolarizem. E aí começa, então, o efeito geral, lei do tudo ou nada. E encadeia, né? Então, o período refratário impede condução retrógrada, a perda de potássio do citoplasma repolariza a membrana. Isso ocorre com um efeito dominó, turma. Vai despolarizando todo o axônio em sequência. Ó. Começa aqui e vai. Ó. Nesse sentido. Dendritos, corpo celular, axônio, terminações nervosas. Tá? O sentido do impulso nervoso é esse. E os potenciais de ação vão ocorrendo comitantemente, em sequência. Aqui, só para vocês saberem, então aqui um axônio gigante de Lula. Quanto maior o axônio, maior as conduções de potencial